Saúdo as irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Observamos no estudo anterior um problema que houve entre Paulo e Pedro. Um problema de relacionamento. Isso mostra que a igreja primitiva também tinha problemas, assim como a igreja teve no decorrer dos séculos e ainda tem hoje. Observamos que quando alguns judeus chegaram onde estavam Paulo e Pedro começou a se apartar dos gentios, assim como também Barnabé se apartou dos gentios. Paulo não aceitou isso e foi tirar satisfação com Pedro. Observamos no texto que, na visão dele, Pedro se tornou uma pessoa repreensível, digna de repreensão, assim como também Barnabé e outros que estavam ali também. Observamos aqui um problema de relacionamento. E Paulo discutiu com Pedro, observamos no texto, face a face. Observamos assim, nesse estudo, a tensão que houve entre eles. Nós vamos observar agora um problema que novamente teve Barnabé como um centro de atenções. Uma discussão entre Paulo e Barnabé. Livro de Atos, capítulo 15, versículos 36 ao 40. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Observamos aqui, Paulo agora discute com Barnabé a respeito de Marcos. O que acontece é que Paulo, ele disse a Barnabé que eles deveriam agora visitar os irmãos nas cidades em que eles haviam estado, haviam anunciado a palavra do Senhor. A intenção era para fortalecê-los, ajudá-los ainda mais. Porém, Barnabé queria levar João com eles. Mas Paulo, na visão dele, não achou justo levar, porque ele tinha se afastado deles, desde a Panfilha. Assim, Paulo disse não. Ele não queria que João os acompanhasse. Mas Barnabé bateu o pé, falou assim: não, eu quero que ele nos acompanhe. Paulo disse não. E houve aqui uma discussão, uma desavença entre ambos. Paulo defendeu o seu lado da história, dizendo o motivo que ele não queria João com eles, nesse retorno. Ele não queria a presença de João. Mas Barnabé bateu o pé, dizendo que ele queria sim. E também mostrava o seu lado da história, porque era necessário que levasse João com eles. A conversa se tornou tensa, a discussão, a desavença entre ambos, líderes na igreja primitiva. E Paulo não aceitou, mas Barnabé bateu o pé. Ele queria João nessa jornada. Queriam fazer.
a discussão trouxe consequências. Com certeza, não foi uma discussão em que apenas os dois estavam ali debatendo a respeito de João, mas havia pessoas ali que estavam ouvindo essa discussão. Não foi uma discussão sem presença de outras pessoas. Havia outras pessoas ali e estavam testemunhando essa discussão triste, essa desavença que trouxe consequências, sérias consequências. Observamos assim que a igreja primitiva também tinha problemas de relacionamentos. E observamos aqui Paulo e Barnabé se enfrentando, cada um deles se posicionando. Um quer João nessa jornada, o outro não quer. Os dois assumem uma atitude de teimosia, se posicionaram. Leva João, não leva João. O que acontece depois de algum tempo desse momento triste, de desavença, se separaram. Diz aqui, nós lemos o versículo 39, houve tal desavença entre eles que separaram-se. Aí Barnabé levou com ele João Marcos, quem ele queria, e Paulo levou Silas com ele. Ambos se separaram. E é triste, porque observamos que Barnabé foi uma pessoa muito importante na vida de Paulo. Era uma pessoa muito importante para a igreja, assim como Paulo. E se separaram. Posicionamentos diferentes, ideias diferentes, pensamentos diferentes a respeito daquele que havia se separado deles anteriormente. Irmãos e irmãs, tem um ditado que diz: quando não quer, dois não brigam. João Marcos não quis acompanhar. Ele teve seus motivos e não era obrigado a participar. Se ele não quis, deveria ter sido respeitado. Nenhum de nós desejamos fazer algo por obrigação. Claro que nós temos deveres e temos direitos, mas tudo na vida há um limite, há limite para tudo. E se João Marcos não quis acompanhá-los e acabou gerando agora essa discussão, o que é que nós aprendemos com esse momento entre Paulo e Barnabé? Que a convivência às vezes não é fácil, mas é possível. Ambos se posicionaram. Paulo não queria João Marcos, Barnabé queria. A discussão foi tal que se separaram. Cada um seguiu o seu caminho, se posicionaram. Eles queriam apregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Mas Paulo não queria que ele estivesse com eles. Barnabé se posicionou. Nós podemos aprender muitas coisas importantes na vida de Paulo e de Barnabé. Aprendemos muitas coisas boas, maravilhosas. Porém, devemos entender também que eram seres humanos, falhos, imperfeitos, pecadores, se posicionaram. Se fizeram a coisa certa, Deus sabe. Quem somos nós para julgar Paulo e Barnabé? O que observamos nesse evento é que houve desavença, houve uma discussão e houve uma separação. Pode ter sido prejudicial, mas nós cremos que Deus agiu na vida de ambos depois, no ministério de ambos, para que a igreja primitiva
continuasse a florir. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por aprendermos algo mais da Tua Santa Palavra. Tu sabes, Senhor Deus, que nós temos problemas relacionais também na igreja e pedimos a Tua intervenção, a Teu agir, Senhor, para que esteja nos abençoando, nos ajudando, iluminando o nosso caminhar. E assim te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos.